pessoal, seja bem-vindo ao nosso On Playcast, o podcast da agência Action Play. E como eu sempre falo, sempre um convidado especial com uma história incrível que você vai aprender muito. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, a gente faz aquelas considerações importantíssimas para você que está chegando aqui no nosso podcast, o On Playcast. Primeira coisa que a gente pede aqui para que você faça o seguinte, você que está assistindo nosso primeiro episódio aqui dentro do nosso On Playcast, é você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, para que você acompanhe todos os episódios aqui, faça parte da nossa comunidade e cresça, leve o nome do nosso podcast para mais pessoas aqui dentro do YouTube. E também você ativa lá o sininho, né, para que você seja notificado assim que cada novo episódio aqui do nosso podcast estiver disponível, você receba. É, outro detalhe importante que eu peço para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo aqui para que o YouTube reconheça e também divulgue nosso conteúdo, tá bom? Então, depois de você se inscrever no nosso canal, vai lá no Instagram da agência Action Play e também siga o nosso perfil ali, a nossa página dentro do Instagram, para que você veja todos os serviços que a agência Action Play já desenvolveu, além de você ver todo o conteúdo aqui, os cortes desse conteúdo aqui lá no nosso Instagram, tá? Deixa de dar o like, deixa de comentar e nos chama também se você precisar de algum serviço da agência Action Play. Seria uma oportunidade muito legal para você estar com a gente lá, tá bom? Além de você seguir no nosso Instagram, tem o nosso Facebook, o Facebook da agência Action Play. Lá também tem os trabalhos, tem conteúdo lá do Facebook específico. Também esse vídeo aqui, esse conteúdo, esse episódio vai estar lá na íntegra dentro do Facebook para que você possa assistir e compartilhar com seus amigos nos grupos lá dentro do Facebook, tá bom? Dado esse recado, a gente precisa falar hoje de quem? Do nosso grande parceiro desse episódio aqui, vamos chamar aqui, que é a Abis Proteção Veicular. A Bis Proteção Veicular é uma empresa, uma associação, né, que ela está aqui na cidade de Campinas, mas ela atende a região aqui do estado de São Paulo. E se você precisa proteger o seu veículo contra roubo, furto, colisões, você precisa conhecer a Bis Proteção Veicular. Se você tiver alguma dificuldade, você está viajando, seu carro parou ali, você tem um guincho 24 horas, uma assistência em qualquer lugar do Brasil, por mais que ela é de Campinas aqui, se seu carro estiver no norte, no sul e precisar, eles têm uma assistência próxima para ajudar você aí, tá bom? Então, se você quer conhecer os benefícios e as vantagens de ser um associado lá da Abis, você entra no site abis.org.br. Conheça lá os benefícios, detalhes, deixa o teu contato que um consultor vai falar com você para tirar todas as suas dúvidas e deixar o seu veículo protegido, beleza? Dado esse recado, acessa lá, abis.org.br e conheça, tá bom? Então, dados os recados, vamos chamar o nosso grande convidado de hoje, grande parceiro, amigo nosso, há muito tempo, né? Com você, e deixa eu falar vou apresentar ele um pouquinho antes aqui, ó. Ele é gestor de tráfego desde 2011 com certificação Google ADS, ou seja, aquelas campanhas do Google. Ele faz gestão também de Facebook, né, desde 2015, é pós-graduado em marketing. Grande amigo nosso, nós trabalhamos juntos por um período. Com vocês, ele, Diego Lima. Seja bem-vindo, Diego. Meu querido, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado aí por poder participar desse podcast com você. Ah, que legal, meu irmão. Ó, antes de mais nada, assim, você gostou da apresentação? Já tá com a sua garrafinha de água aí abastecido? Sim, tudo tranquilo. Então, beleza. Então aqui, ó, a gente tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, porque é bate-papo, tá? É troca de ideia, nada informal, não tem roteiro, né? É mais para a gente compartilhar. Então, eu queria que você, Diego, falasse um pouquinho de você, da tua história, um pouquinho desse começo aí, para a gente entrar em algumas informações, dúvidas que a galera aqui me mandou e eu queria conversar com você. Vamos lá, meu amigo. Então, minha formação primeira, né? Eu sou formado em design gráfico, né? Pela Escola ProArt de Campinas, lá no ano de 2008, 2009, né? E eu comecei a ver essa onda da internet começando a se formar, né? Então, vendo essa oportunidade, eu comecei também a estudar um pouco sobre
marketing, né? Marketing digital, Google. Na época, né? Comecei com o Google lá em 2011, fazendo campanhas, né? Para empresas, começando ainda trabalhando mais como estagiário, aprendendo como, né, que funcionava toda a mecânica. E aí então comecei a me debandar para esse lado aí tecnológico, né? Então, após o Google, né, comecei também, vi, né, o Facebook nascendo com, né, as plataformas aí de campanhas, né? Então, quem pegou a época do Facebook quando ele nasceu vai lembrar muito que ele ainda utilizava aquela ferramenta Power Editor, né? Que era Nossa, antigo, um hein? pouco, era um pouquinho 2004. complicado. 2004 é antigo, hein? Olha. Era um pouquinho complicado da gente entender como que ela funcionava e depois o Facebook atualizou e unificou tudo aí, ficou bem mais tranquilo. E após isso, né, estudei marketing também, sou pós-graduado em marketing, né, e vendas, então hoje o meu foco é fazer as empresas venderem, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né, o que eu faço da vida. Acho Uhum. que acho que a resposta mais sensata e mais fácil é falar, eu sou vendedor, né? Então o meu Igual. objetivo é ajudar as empresas a venderem, né? Legal. E a forma que eu faço isso, né, que eu ajudo as empresas a fazer isso, é através do digital, né? Então, as empresas às vezes têm os seus vendedores externos e eu faço a venda digital aí, né? Ah, Para então que eles beleza. consigam Então, já que você é progredir. vendedor, o papo vai ser mais legal, assim, porque já que você é vendedor, todo mundo às vezes aqui que está assistindo nosso podcast fala assim: ah, essas coisas do digital, esses meninos do digital, às vezes não entendo o que eles estão falando. Então a gente vai simplificar muita coisa relacionada à venda, assim, que ajuda bastante a galera entender e, claro, evoluir. Mas antes, um pouquinho, Diego, esse mundo do designer que você trabalhou e tal, você teve essa inspiração desde cedo na sua adolescência, juventude, esse negócio da criação? Foi algo que você aprimorou desde como que é o teu início para entrar nessa área? Como que foi a tua referência lá na infância, na parte da escola, para que você chegasse nessa decisão do que você faz hoje, com tanta qualidade? Cara, referência, acho que é referência de infância mesmo, como você citou, né? Acho que Uhum, todos pelo menos dos anos 80, ali, comecinho dos anos 90, gostavam muito de assistir animes, né? uhum, Japonês passava na TV e quando criança a gente tem essa vontade, né, de assim materializar aquilo que você está vendo. Então eu gostava muito de pegar os desenhos, assim no início eu pegava a folha, colocava em cima da revista, ia copiando ali, depois a gente tentava fazer um traço livre. Vejo muito isso no meu filho hoje, né? Eu tenho um filho de 11 anos e eu vejo muito o que ele faz hoje, o que eu fazia lá na infância, né? E toda vez que eu estou mexendo ali no computador, fazendo uma arte, uma criação ou algo parecido, ele está perto, ele já quer começar a mexer, né, assim, nos programas, ver como é que funciona. Então, acredito que essa tenha sido aí minhas referências. E depois, chegando à idade adulta aí, né, responsabilidades, que a gente sabe que a gente quer ter a nossa própria vida, independência, sair da casa dos pais, a gente resolve então se profissionalizar, né? E foi aí onde eu procurei algo mais profissional que me colocasse no mercado de trabalho para que eu pudesse realizar esses objetivos. ai, que legal. Então, tá vendo? Olha, ó, já tem um futuro sócio ali das empresas, já está sendo Ah, produzido. Já tem sem o pai do dúvida, Neymar aí já fazendo carreira ali, ó, tá vendo? Já tem o Diego fazendo ali, o filho ali, tá vendo? Para poder depois só ser o consultor dele, né, E como que é sem essa relação? dúvida. Qual que é essa relação com o filho, assim, nesse talento? Ele tá explorando isso, é um orgulho. Compartilha pra gente um pouquinho dessa experiência com ele. Sim, sim, a gente sempre gosta que os filhos sejam melhores do que os pais, né? Acho que essa é a Uhum. evolução da vida, né? E sem dúvida, ele é anos-luz melhor do que eu aí na criação, né? Enquanto eu, assim, na minha infância, estava começando a fazer, né, desenhos livres, acho que ele nem colocou papel em cima, ele já começou no livro mesmo, né? Então, o Que menino beleza. tem talento e, sem dúvida, vai ser no futuro aí um, né, um grande
designer, se assim ele quiser, né? A Claro. gente preza muito pela educação dele agora, acho que o momento dele agora é de estudar, ir para a escola, brincar, que eu acho que é o mais importante, Uhum. e aí no futuro ele decide o que ele acha que vai ser melhor aí para o futuro dele. Legal, Diego. E enquanto essa questão de área, que você sempre evoluiu, descobrindo que aquela área poderia ter algumas evoluções ou não, quero ficar naquilo ali. A partir do momento que você era designer ali, o que levou você a outros campos dentro da área de comunicação? Como que foi esse processo de decisão aí para campanhas? Existia outra área que você gostaria? Como que foi? Porque assim, explica para a gente um pouquinho do que o designer gráfico faz e quais são os caminhos que ele poderia tomar de decisão, sabendo que é uma evolução. O designer gráfico ele tem o papel ali de materializar aquilo que está na ideia, né, de uma empresa ou de alguma pessoa, né? Às vezes a pessoa quer um logotipo, né, um folder, um folheto, uma arte, algo que está na cabeça dela, ela não consegue transformar aquilo em algo vendável, né, bonito, apresentável, então ela contrata esse profissional para que assim seja feito, né? Uhum, Hoje a minha evolução dentro dessa área aconteceu trabalhando nas empresas, né? Então, certa vez eu cheguei numa empresa ao qual eu fazia o que a gente chama só papel, né? Então a gente faz a arte digital, mas o fim dela é o papel, né? É o impresso para ser entregue. E aí eu recebi o desafio, né, do diretor dessa empresa dizendo: ó, Diego, aqui esse é o seu limite, né? Você está disposto a aprender coisas novas, né? Abriu uma vaga aqui na empresa e a gente está precisando fazer com que hoje a empresa evolua e a gente quer contar com você, quer ver, claro, se você está disposto, né, a assim fazer essa mudança, aprender coisas novas. E eu topei. Eu falei, não tem nada a perder nesse momento, né? uhum. Então, tive aí a oportunidade de uma empresa que acreditou em mim também, claro, e que me desafiou a fazer isso, né? A assim, aprender o marketing digital na prática mesmo, fazer com que as coisas acontecessem. Então, eu comecei a mesclar e comecei a ver também outras oportunidades, né? Então, hoje tem a parte da criação de arte, tem a parte de criação de campanhas, e toda campanha precisa, por exemplo, ter um site para que você possa levar o público até lá, para que eles comprem um produto ou serviço. Então, foi mais uma coisa que eu também hoje incluí no meu portfólio, né? Aprendi aí o WordPress e comecei a desenvolver páginas, landing pages, para que eu pudesse, então, ter hoje o pacote completo, né? Se uma empresa quiser me contratar, ela vai ter a parte, por exemplo, da arte, vai ter a parte da campanha e vai ter também, caso ela precise, a landing page ou site para que ela possa fazer as campanhas dela, né? Então, acredito que a evolução, acho que deveria ser a evolução natural de todo profissional, né? Não ficar preso somente naquele mundo, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu serei assim, Uhum. e assim, não abre oportunidades, né? Então, lá atrás isso fez com que o meu salário fosse elevado, eu tive novas oportunidades, então acho que isso vale de dica aí para todas as pessoas que estão querendo entrar nessa área, né? Não adianta, claro, você vai começar com um conhecimento, mas a gente não pode ficar limitado somente a ele, né? Precisamos evoluir aí nas Sim. áreas paralelas àquilo que a gente está fazendo, né? Até os próprios softwares, eles exigem isso, né, pelas novidades que vêm, as tecnologias que são inseridas. Então, se você ficar Uhum, preso muitas vezes a uma ferramenta ali, aquela ferramenta não vai se atualizar. Então, a versão que você gostou ali, quero ficar só nessa versão. O próprio uhum. mundo vai falar, cara, você está ficando para trás, tem que evoluir, tem que evoluir. E aí eu ia perguntar É. agora para você, Diego, em relação a essa questão. Você tem ferramentas de apoio e você não se prendeu a elas, e aí foi para a questão da graduação, do marketing e tal. Qual que é essa correlação de saber a ferramenta e o conceito? Como que ficou isso claro na sua cabeça e a importância disso para a galera que é nova e para a galera que também há oportunidades das pessoas que já estão há muito tempo em uma determinada carreira? A gente sabe que hoje, né, o conceito é o que é basicamente apresentado dentro das universidades, né? Você passa muito rápido
por todos os conceitos. De fato, você vai aprender e assim, evoluir na sua carreira a partir do momento que você está dentro do campo de batalha mesmo, né? Uhum. E com relação à carreira, né, eu até, né, esqueci de colocar aqui, mas eu também tenho formação de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, Nossa, então cimento. design, sistemas, marketing, né? Então, para a galera que está aí nessa questão, quero mudar de área, quero tentar fazer algo novo, não tem tempo, não tem idade, não tem, assim, é só tentar e fazer com que, né, as coisas realmente aconteçam, né? Claro, hoje, né, hoje a minha faculdade, né, de sistemas me ajuda quando eu preciso construir o site, alguma coisa, legal, mas eu acredito que a minha pós-graduação em marketing, sem dúvida, é o que faz a diferença hoje em minha vida. Pode ser que no Uhum. futuro eu migre novamente para sistemas, bem, aí é o futuro que vai dizer. Mas acho que a galera que está hoje, né, na sua formação, né, e quer progredir, ok. Mas também aqueles que querem mudar de áreas, acredito que é só não ter medo e ter o desejo de fazer acontecer mesmo, né? E o legal em relação, voltando a essa também, essa questão da ferramenta, porque assim, existem alguns profissionais que, exemplo, o próprio, na parte de tecnologia, essas ferramentas elas são muito práticas, ajudam, então, mas se você não tem uma noção de fundamentos, de por Uhum. que que aquilo está sendo feito, acho que é legal você enfatizar isso, por causa da definição, porque a longo prazo você fala, cara, isso vai fazer sentido, né? Porque nem as análises que você faz nas campanhas, né? Aquilo que você, como vendedor, sabe, será que eu estou falando a linguagem do meu público, né? Por mais que a plataforma faça uma sugestão, mas eu preciso entender uma coisa mais humana. Tem como ter essa relação, você, por mais que está no digital, como que é essa relação humana com as pessoas? Sem dúvida, o digital, na verdade, é só a nomenclatura, né? Uhum, Ou a forma, né, de ser chamada aí no mercado. Eu sempre prezo particularmente por uma relação bem humana, humanizada, sem dúvida, para que a uhum, gente possa de fato entender o que não só o que está na ferramenta, mas o que está por trás dela, né? O próprio legal. Facebook, Google, ele nos dá, né, a opção de você identificar dentro da plataforma o interesse da pessoa, né? Se ela gosta Uhum. de viajar, se ela gosta de comer fora e etc. Né? Existem inúmeras formas lá de interesse, mas ele te dá a ferramenta para você configurar isso, né? Mas você precisa identificar dentro do seu cliente, da sua base, o que realmente essas pessoas gostam de fazer. E isso só é feito de forma humanizada, né? Uhum. Seja utilizando também uma ferramenta digital ou através de uma conversa assim que nós estamos fazendo. Na hora do fechamento, eu acho bem importante, e eu sempre bato na tecla, né, com as pessoas, que a gente precisa saber da onde aquele cliente veio, como que ele conheceu a empresa, qual foi, né, a trajetória, e após isso a gente precisa conhecer e entender ele, né? Não somente, quem que é o meu cliente? Eu tenho nome, e-mail e telefone. Esses dados somente não vão me dar perspectivas futuras, né, para que eu possa encontrar mais pessoas parecidas com ela. Né? Se eu tiver somente esses dados, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu preciso ter sim um processo humanizado para que eu conheça aquela pessoa desde o primeiro contato, não é só depois que ela se torna cliente, mas sim no primeiro contato, para que eu consiga acompanhar essa evolução dela dentro do meu pipe driver, né? Entendi. Não, isso, por isso que a gente fala aqui, por mais que tem coisas que não devem se perder, por mais que as relações ficam muito robotizadas hoje em dia, nós temos que valorizar isso. Por isso que o objetivo desse podcast é realmente isso, é promover histórias de cada um. Sempre eu falo, todo episódio eu falo aqui, Diego, que a importância de ouvir a tua história é porque você tem algum momento específico que pode estimular e impulsionar várias pessoas. E tua história é única, você viveu isso diferente de Uhum. qualquer outro e que deve ser compartilhado, né? E hoje em dia essa molecada, né, galera, o termo legal, essa juventude tem uma facilidade muito grande, é muito intuitiva essas ferramentas.
Mas o que você pode trazer de experiência dos mais antigos, daquelas pessoas que tiveram uma outra forma de trabalhar nas vendas, né? O que você traria das experiências deles para essa galera que depende muito dessa velocidade, que já tem todas as informações? Se tem alguma coisa do passado que você pode trazer para o futuro e falar, cara, isso aqui eu não dá para perder. Você entendeu a minha pergunta? Sim, sim, acredito que a gente já falou, né? O conceito é muito importante e, sem Uhum, dúvida, a leitura, né? A gente, às vezes, nesse mundo digital, a gente esquece muito do conteúdo impresso, do conteúdo digital, que às vezes está online, mas escrito. Então, eu acredito que as ferramentas de marketing, elas foram desenvolvidas por pessoas com, né, um conhecimento e etc., e existe uma mecânica dentro dela que precisa ser feita, né? E a gente sabe que são ferramentas muito intuitivas. Então, se você quiser criar uma campanha agora no Google ou no Facebook, as próprias ferramentas elas vão te guiando ali e você só vai apertando o botão, né? Apertei, próximo, próximo, próximo. Então, essa galera que está entrando nesse mercado de marketing digital, principalmente nessa nova profissão aí de gestão de tráfego, eu acredito que aí depois que nós tivemos essa grande pandemia mundial e as empresas começaram a necessitar desse serviço, muitas pessoas ingressaram nesse mercado, né? Por ser um mercado que não é regulamentado, você não precisa ter uma profissão, um número, né, lá de cadastros, e aí as pessoas começaram a entrar nesse mercado, mas deixaram de lado essa parte conceitual que a gente falou. De fato, entender a ferramenta, estudar a ferramenta, saber essa parte mais humanizada de como ela funciona e não somente ser aquele gestor que somente aperta botões, né? E aí a gente acaba se deparando às vezes com um cliente que a gente atende, a gente entra em contato, ele fala, cara, você vai ser minha última cartada, porque eu já trabalhei com, sei lá, N gestores e ninguém conseguiu atender a minha demanda, né? Porque às vezes a gente esquece essa questão de, por ser muito intuitiva a ferramenta, é fácil, é tranquilo, eu crio uma campanha aí em 5 minutos, está no ar, né? Mas a gente uhum. sabe que existem é, coisas por trás hoje dessas, né, ferramentas, conceitos. Se a gente for querer tirar uma certificação do Google Ads, existem inúmeros artigos dentro da própria ferramenta que a gente precisa estudar e de fato entender, né? Então, se eu fosse falar hoje é isso, conceito e leitura, não somente ver a parte mecânica daquela coisa acontecer, né? E uma. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó. E uma coisa que é importante é que elas têm um. Essas plataformas, algumas pessoas têm uma visão, né, Diego, que é, é muito fácil, porque a gente fala aqui, eu chamo o front-end, né, que é a parte da Uhum. frente do sistema, a pessoa fala, cara, isso é muito fácil e tal, e não sabe quantas pessoas estão atrás pensando, engenheiros, analistas, técnicos, fazendo uma infraestrutura tão gigante para aquilo ficar tão fácil, né? E Sim. como que você traduz essa forma que muitas vezes você quer levar uma coisa muito técnica? Como que você, qual é o teu método para traduzir às vezes para a galera que não compreende essa tecnologia? A gente tem essa, eu não vou dizer dificuldade, porque seria assim, a gente tem que passar para as pessoas, sei lá, a pessoa que está querendo entender aquilo da Uhum, melhor forma possível e didaticamente, né? A gente sabe que existem muitos termos técnicos dentro dessa área, CPL, CPC, ROI, e entre outras siglas aí que a gente que está no dia a dia ali é muito fácil, né, da uhum, gente entender. Mas eu acredito que é como lá atrás, né? Quando criança eu comecei a entrar nessa área de desenho, etc. Não é nem assim algo pejorativo, mas essa assim realmente desenhar para aquela pessoa leiga o uhum, que está acontecendo, né? Então, se ao invés de falar CPL para ela, que é custo por lead,
eu posso usar uma nomenclatura que está muito próxima para ela, né? Quanto está custando cada pessoa que entra em contato com a sua empresa? Vira uma terminologia maior, mas para ela é Claro, ficou bem claro. mais fácil de entender, né? Então, Uhum. basicamente é assim que eu faço hoje, né? Não, isso é importante até porque justamente como é um processo de migração, até porque é muito tem que se sintetizar, né? Tem que reduzir muitas informações, compactar as informações. Por isso que usa esses termos, né? Tem muito do inglês inserido nas campanhas, que a gente tem que ter essa noção de estudar, compreender isso. E Uhum. é legal, Diego, que você tem essa facilidade, essa paciência para poder traduzir, porque não é fácil, né? Esse controle com a galera. E tem muitos jovens que realmente têm uma dificuldade da paciência, né? Você tem encontrado esses profissionais e você tem sentido que há uma dificuldade desses profissionais entrarem ou há uma dificuldade dos gestores manterem aquele profissional que é muito ágil, que não tem paciência? Como que existe? Você que está com contato com as empresas, vou deixar mais fácil a pergunta. Você que está com Uhum. contato com as empresas, como que é essa? Eu preciso manter um profissional ágil, moderno, mas ele é muito ativo, ele não aguarda, não espera. Como que você, e eu vejo que é muito paciente, como que você vê os diretores falando com essa juventude? Você tem visto isso? Tem? Como que compartilha com a gente um pouco? A gente vê que existe os dois extremos dessa questão, né? Às Uhum, vezes o gestor ele trabalha de uma forma mais moderada, sempre fazendo análise, pegando os números e etc. E a diretoria é aquela diretoria mais ágil que quer, né, o resultado para ontem, etc. E a gente tem ao contrário também, aquela diretoria mais tranquila, que quer fazer com que as coisas aconteçam no seu tempo. Muitas das vezes os diretores já vêm também com uma bagagem, eles não são experts em marketing, eles não são experts nas ferramentas, mas eles têm uma noção bem grande de como que a mecânica funciona e às vezes o gestor está ali para querer fazer tudo acontecer o mais rápido possível, né? Então a gente tem que ter aí um equilíbrio, né? Principalmente por conta dos mercados, né? Hoje eu tenho campanhas e se a gente for ver, elas converteram, né, trouxeram clientes muito rápidos, né, você só coloca o anúncio e você vê as coisas acontecerem muito rápidas. E tem campanhas que você trabalha 15 dias, vê lá os resultados, faz mudanças, espera mais 15 dias, faz outras mudanças pequenas ali para ver se a gente consegue acertar a rota, mais 15, e aí passou 3, 4 meses é quando a campanha ela começa a girar e trazer resultados, né? Então depende muito do mercado que você está trabalhando. Então tem mercados que têm uma demanda muito maior, né? Por exemplo, mercados aí hoje, né, de fast food, pequenas empresas, hoje negócios locais que você faz ali uma campanha para vender ali um combo de hambúrguer, por exemplo, na noite você vê aquilo acontecer muito rápido, né? Mas tem nichos que eu trabalho hoje, por exemplo, franquias, que tem um ticket médio muito alto, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil a taxa de franquia, e você precisa ter um trabalho um pouco mais cuidadoso, estratégico, analítico, para que você também consiga entender a parte humana daquelas pessoas, né? Quem que está procurando o serviço, quem são eles, aonde eles estão frequentando, o que eles gostam de fazer. Então, existem os dois extremos. Eu sou mais pela parte harmônica e deixar tudo equilibrado. Não precisa ter aquele sprint, né, de 100 metros, mas também a gente não pode esperar a campanha se virar sozinha, né? Por isso que existe o gestor. Ele precisa estar diariamente olhando a campanha para que ele possa entender é, qual é a rota que ele vai tomar e qual é a decisão que ele vai tomar naquele momento. A decisão pode ser uma arremetida, né? Ele está pousando, conseguindo o cliente, mas ele precisa voltar. Ou pode ser que ele aperte um botão ali que alguma coisa aconteça e não dê muito certo, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio, na verdade, nessas decisões aí. Legal, Diego. E lembrando disso, que nem você tem uma coisa que é importante, a gente falou como você ilustra a passagem
você ilustra para os gerentes como que funciona cada termo dentro do digital, você consegue entender um pouquinho as gerações, conflito de gerações e formas dos gestores levarem. E existe agora um processo de linguagem. Cada plataforma tem uma forma. Você que é um cara que trabalha com sistema, existem vários tipos de linguagem de programação, cada uma tem um idioma específico, né? E explica para a gente um pouquinho as linguagens e as ferramentas, um pouquinho da diferença entre o Google e o Facebook nesse aspecto de atrair as pessoas. Só para que as pessoas que estão assistindo aqui entendam a diferença, que muitas vezes que eles pensam que é a mesma coisa, mas existem linguagens e estratégias diferentes, não é? Sim, sem dúvida. As duas ferramentas trabalham com o mesmo objetivo de apresentar a empresa no mundo digital e atrair pessoas para fazer alguma ação, né? Uma compra, preencher um formulário, etc. Mas elas trabalham de formas diferentes, né? O Google, eu chamo ele de ativo, né? O Google é aquela ferramenta que a pessoa está na internet, ela já tem um nível de consciência bem grande do que ela precisa comprar algo, seja um carro, uma casa, um sapato, sei lá, qualquer coisa que ela tenha materializando na sua mente. E ela vai no Google e pesquisa ativamente, né? Uhum. Carro BMW, e vai lá e começa a procurar o carro para fazer a compra. Legal. O Facebook barra Instagram, ele já trabalha de uma forma diferente, né? Ele trabalha com a questão de interesses, né? Então, quando você se cadastra lá no Facebook e no Instagram, você preenche lá, né, um questionário, seu nome, idade, telefone, e-mail e etc. Né? E com base na sua experiência, né, as páginas que você curte, os posts que você comenta, as páginas que você segue, as ferramentas elas começam a entender que perfil de cliente você é. Se você gosta mais de viajar, se você gosta mais de ver jogos de futebol, se você é uma pessoa que consome muito materiais de luxo, por exemplo, então ela começa a entender quem que é aquela pessoa, quem que é o Diego dentro da ferramenta digital. Então, quando você cria um anúncio no Facebook barra Instagram, o Facebook ele entrega o seu anúncio para essas pessoas. Ela não está procurando nada, basicamente ali, né? Dificilmente você vai numa rede social para procurar algo, você vai para ver um feed, assistir um Dá uma vídeo, etc. risada. Dá uma risada e aí você se depara com um anúncio. Então o Uhum. Facebook ele entendeu que aquela, por exemplo, uma agência de viagem está fazendo uma promoção é, lá para os Estados Unidos, para a Disney. Aliás, vamos ser um pouco diferente. Diga. A Bis, que você falou no começo aí, Isso. está fazendo uma promoção aí de Black Friday para fazer proteção veicular e ela, por exemplo, não vai cobrar taxa lá, né? Ela, o Facebook e o Instagram vai fazer? Você vai criar o seu anúncio, você vai colocar os interesses lá, pessoas que gostam de carro, que tem o carro da marca A, B, C, D, e curtem páginas de mecânica, e etc. O Uhum. Facebook ele vai entender, barra Instagram, quem são essas pessoas e vai pegar essa promoção da BIS e vai entregar para elas para saber se essa pessoa tem o interesse ou não de fazer uma inspeção veicular, né? Aliás, né? Proteção. Proteção veicular. Isso. Diferente do Google, né? O Google não vai entregar nada, a não ser o remarketing, mas isso a gente pode falar depois. Sim. Mas o básico do Google é a pessoa que tem a necessidade de uma proteção veicular vai procurar lá, proteção veicular para o meu carro. E se a ABIS tiver um anúncio ativo e essa pessoa tiver dentro da região onde a ABIS atende, esse anúncio vai aparecer para ela, né? Então, Uhum. são níveis diferentes de conhecimento aí da pessoa, né? E formas diferentes de entrega. Então, a gente pode classificar o Facebook como passivo, né? Ele vai te entregar aquela informação, e o Google como ativo, porque nós precisamos dar um input no Google lá para ele mostrar o anúncio para a gente. Legal. Olha, tá vendo, pessoal? Isso já foi uma aula 1 de conhecimento de marketing aí do Diego.
Tá vendo? O Diego tem muita coisa legal. Depois eu vou passar o Instagram aqui, as redes sociais, o LinkedIn dele, para que você possa conhecer os trabalhos dele. E, Diego, aproveitando esse gancho aí, né, sobre essas plataformas, essas redes sociais, elas não param, né, de evoluir, né? Uma compra a outra, tal. E aí o analista, que é você, como que fica a tua ansiedade nesse aspecto? Você fala, cara, eu tenho todo o conceito pronto, já sei como que o jogo funciona. Os caras vão lá, eles avisam para você que vão mudar ou não? Você vai mudando de acordo com a maré, como se fosse um surfista, né? Fala, cara, essa onda veio, opa, essa aqui é diferente. Como que funciona a É. cabeça do analista? Cara, para nós, eu que já estou no mercado há um tempo, eu já, entre aspas, aí me acostumei, né? É assim Aham. que funciona de fato. As ferramentas não avisam. O Google ele tem uma primícia, né? Que é vem comigo e eu te ensino no caminho, né? Então não importa, o Google vai mudar e ele vai te ensinando de acordo com a sua necessidade e o que você vai fazendo no dia a dia. Então todos os dias tem uma mudança, né? Praticamente. Uma das últimas que o Facebook colocou para nós aí gestores é a própria ferramenta. A gente falou lá do Power Editor, né? A ferramenta antiga aí de gestão de tráfego do Facebook, mas agora ele está mudando o layout também. Ainda nós temos a opção de ir lá e mudar a carinha, né? Eu quero voltar para a versão anterior e você consegue ainda fazer com que as coisas, né, aconteçam como antes. Mas a gente sabe que uma hora ou outra ele nem vai avisar e vai tirar essa opção também. E aí fica pior para você, e você vai ter que aprender aquilo que você ficava voltando lá para a versão anterior. Mas acontece muito, não só na parte de gestão, né, mas, por exemplo, no feed de notícias, antes a gente impulsionava um post, hoje a gente turbina um post, né, então eles mudam as nomenclaturas, mudam as disposições dos botões, a forma de você fazer uma postagem, tamanho de vídeo, e etc. Né? Então, é uma metamorfose todos os dias, essa mudança, e a gente tem que estar atento, né? Porque senão a gente perde o time, e aí, às vezes, o cliente, assim, a coisa mais ruim é o cliente te falar que mudou e você ficar meio perdido, né? Então, É, você tem que estar antenado, porque geralmente o cliente, às vezes, ele vai ver que mudou, ele vai ter a experiência da mudança e você está preso ali ainda, fazendo tudo no automático, e você perde o time, aí fica até feio, né? Porque verdade. você não acompanhou aquilo que mudou. Mas, voltando lá no que você disse, não há aviso prévio. Ele não vai Uhum. te mandar um e-mail, Diego, você é o nosso gestor, deixa ver que as empresas que você traz para a gente investe aí R$ 1 milhão e mais, e por isso eu vou te falar que está mudando. Não, ele muda e pronto, né? Exatamente. Os caras, é porque é o que você falou, tá tão para eles que estão aplicando lá as tecnologias internamente, é um fluxo muito intenso de decisões que se tivesse que pedir opinião ou esperar cada usuário falar o que não faz, limitaria o crescimento e a agilidade dessas empresas. E elas realmente elas têm o diferencial. Google e Facebook são diferenciados, por isso que elas têm o tamanho que elas têm hoje, porque exatamente elas vão ensinando durante um processo. Então, assim, é difícil. Muitas vezes aí eu queria que você aproveitasse essas ideias de empresas, a gente pode chamar que são empresas, tem um nome termo técnico para esse tipo de empresa, fintechs, eu não sei se a fintechs é banco, mas essas empresas tecnológicas têm um termo. Assim, depende de cada uma. Tem fintech, edtech, cada uma tem a sua. Essas empresas, elas têm uma As mentalidade, techs. as techs, elas têm umas visões, né, muito rápidas de processos, né? E aí, como que você, né, pode trazer de exemplo para a galera que é empreendedor, tem uma empresa, tem um negócio, está assistindo nosso podcast, o que você traria de exercícios dessas empresas para o cara já colocar práticas na sua empresa? Seja numa reunião, seja numa tomada de decisão, traga essa relação de velocidade de empresa. Você consegue passar alguns exemplos do que se aprende com essas empresas para compartilhar para esses pequenos e médios empresários que estão assistindo nosso podcast? Cara, essas empresas, não vou dizer pequenas, né, mas são empresas aí que estão
procurando se tornar novos unicórnios, né? O que Uhum, são unicórnios, né? Empresas que valem hoje mais de $1 bilhão ou reais, se não me engano. uhum, São empresas que têm por trás, né, investidores que estão ali comprando partes, né, dessa empresa, investindo. Te dou R$ 100.000, você me dá 3% da sua empresa, e aí você pega esses 100 mil e faz ele girar, contrata designer, faz marketing, etc. Né? Então, essas empresas, essas techs da vida, né, fintechs, edtechs, etc., elas têm aquela questão que a gente falou lá, né? Algo um pouco mais dinâmico e um pouco mais rápido, né? A gente sai um pouquinho daquele equilíbrio que a gente tem de estudar e etc. para fazer algo um pouco mais assim acelerado e muito mais prático, né? Então, por exemplo, essas empresas elas já vêm com a sua persona bem desenhada, né? Então, hoje eu atendo uma edtech de educação que ela tem um aplicativo para empresas de varejo, né? Empresas que hoje esse aplicativo ele vai fazer o controle de vendas diária do vendedor de shopping, quantas pessoas ele abordou na loja, quantas vendas ele fez, qual foi o ticket médio. Então, no final do dia, o dono lá, né, daquela empresa recebe um relatório personalizado de cada um de seus vendedores, né? Então, essa empresa hoje, ela já passou aí por aproximadamente umas 3 ou 4 agências num período de 2 anos, né? Porque essa empresa precisa de algo mais acelerado, né? Precisa fazer, por exemplo, webinars, precisa trazer esse público, né, de varejo para assistir, conhecer o aplicativo. Então, é algo muito mais dinâmico. Mas uma coisa que é o principal delas é que elas sabem muito bem quem são as pessoas que elas precisam atingir. Não é o vendedor de shopping, são donos, né, dessas franquias, dessas empresas de varejo. Então, o dia a dia dessas empresas menores, não só as edtechs, fintechs, etc., mas empresas menores, né, empresas às vezes de um MEI, né, ela não tem tanto esse tempo de fazer toda essa análise, né? Ela precisa entender muito bem a ferramenta, muito bem como que ela funciona, quais são os parâmetros que ela tem que ficar ligada, se é custo por pessoas que estão clicando no anúncio, se é custo de pessoas que estão comprando. Então, elas precisam ter muito bem claro esses números na sua mente e fazer com que as coisas aconteçam praticamente todos os dias, né? Então, uhum. essas empresas menores precisam sim dessa agilidade um pouco maior. Legal, isso é importante porque às vezes você é muito bom naquilo que você faz. Eu sou um bom confeiteiro, né? E aí entra justamente aquele processo que o Diego estava falando aqui, que ele é um vendedor. Ele explicou basicamente o que a profissão dele é vender. Aí você pode entender que está assistindo e fala assim, cara, entendi o que ele faz ali, mas ele vende no digital. E aí, às vezes você gosta de fazer ali o teu confeito, fazer o teu bolo e esquece um pouco de olhar o financeiro, esquece de olhar o marketing. Então, assim, é importante que esse gestor, que a gente, todo mundo já conhece esse processo de estar entendendo a empresa, mas que essas empresas de tecnologia, elas fazem esse processo com impulso, né? Com investimento que acelera conhecimento e tem gente que está fazendo isso. Mas que você tem essa visão, né, Diego? Que a pessoa tem essa visão, que as empresas de tecnologia também têm esse departamento, que separam equipes para isso, né? Então o gestor ele precisa ter essa visão 360 da empresa, né? E hoje até nós, eu e você temos uma empresa, acabamos muitas vezes pecando em alguma etapa do processo, né? E como que Uhum. você revê você está muito conectado com a fazer o trabalho das outras marcas, como que funciona o teu processo? Você avalia a tua empresa, você trata a tua empresa também como um cliente? Como que fica isso? Você só fica atendendo melhor o teu cliente? Uhum. No começo, quando a gente sai, né, da vida que a gente chama, né, do CLT e se transforma, né, num CNPJ, a gente tenta abraçar tudo, né? A Uhum, gente quer ser o financeiro, a gente quer ser a vendas, a gente quer ser criativo, a gente quer ser tudo. Por quê? Porque a gente sai de um X
e a gente começa às vezes ganhando um X e meio, 2, e fala, pô, dinheiro está entrando, tá legal, eu não quero dividir com ninguém, né? Não quero fazer qualquer, eu quero tudo para mim, porque eu quero conquistar tudo aquilo que eu sonhei enquanto eu trabalhava e não conseguia. Mas aí é onde entra o erro, né, de muitas empresas, e o erro que às vezes faz com que muitas empresas elas não continuem, né, porque elas não conseguem dividir as suas tarefas, né? Quando a gente trabalhava como CLT ainda, a gente não trabalhava sozinho, geralmente tinha uma equipe, tinham Sim. pessoas, e a gente tem que ter essa mesma mentalidade, né? É saber, é você entender o que, que é um fluxo de caixa, o que, que é um DRE, o que, que é um Prolabore, né? Não é tudo que entra dentro da sua empresa é seu, vou comprar uma Maserati, para uma casa num condomínio, vou viajar o mundo inteiro. Você tem que saber dividir esses valores, saber entender para onde vai cada um, fazer o marketing da sua própria empresa, fazer o tráfego da sua própria empresa e Uhum. saber dividir isso com mão de obra também, né? Então hoje eu não consigo abraçar tudo, né? Quem cuida da parte financeira e etc. é minha esposa, então ela que cuida dessa parte, emissão de notas e etc. Então, essa parte financeira, pagamento de contas, é tudo ela, né? E Uhum. a parte de execução, muitas das coisas eu ainda faço, né? Assim, sendo linha de frente, mas tem algumas coisas que eu já consigo delegar e eu já consigo transmitir para outras pessoas, dividindo todo aquele lucro que entra dentro da empresa, né? Porque se você tentar abraçar tudo, você vai ter 10 clientes, vai ser legal o primeiro mês, o segundo, o terceiro vai estar todo mundo insatisfeito e no quarto você não vai ter mais nenhum e aí acabou o dinheiro. Então, É, você tem que saber dividir não só as tarefas, mas também toda a parte de operação, né? isso. Você falou do confeiteiro aí, né? O confeiteiro deveria focar na operação dele, fazendo o que ele melhor sabe fazer, que é a confeitaria. A Uhum. parte financeira, a parte de marketing, eu sei que às vezes não tem, né, um valor muito alto para poder fazer isso, mas o correto é que esses pequenos empresários, pessoas que estão, né, tendo o seu próprio negócio, é tentar ao máximo dividir essas tarefas aí para que o negócio ele cresça, né? É, exatamente, o confeiteiro ele usa os ingredientes corretos, né, e deixa o forno ali para é muito bem o exemplo, né? Aí eu trouxe o exemplo justamente disso, que ali tem os ingredientes, mas que ele sabe delegar que ele não precisa fazer o trigo lá, produzir, o trigo já vem na caixa, já vai, então assim, ele tem que ter essa visão dos processos que ele faz, né, para aquele bolo que ele gosta tanto de vender, ele aplique isso no teu negócio para que ele cresça, né? Porque a grande dificuldade muitas vezes do urgência, né? No caso daquela pessoa que é urgência ou o empreendedor que tem um negócio, né? É a escala, né? E você que trabalha com franquia, que é legal, que queria compartilhar com a gente, como que é essa mentalidade desse tipo de negócio? O que as pessoas, esses empresários, eles têm do diferencial de entender quando uma empresa tem a necessidade de virar uma franquia, ou se aquele tipo de negócio não tem como ser franquia. Tem como você compartilhar um pouquinho pela tua experiência com franquia? A franquia ela tem que ter sempre a mentalidade de escala, né? Então, Uhum. se você está vendendo um pão de queijo na sua porta ali ou na sua região, você tem que ter a mentalidade que você vai ter, né, no seu back-end lá atrás, né, na sua empresa, possibilidade de produzir mais e fazer com que isso seja entregue em mais regiões. Só que para que isso aconteça, você não vai pegar uma motinha e sair entregando o seu pão de queijo para todo mundo, né? Uhum. Você precisa entender o seu negócio, ver se é rentável, se ele é sustentável, para que você possa franqueá-lo, né? Porque a partir do momento que você está franqueando a sua empresa, você está colocando na mão de outras pessoas a sua marca. Então isso vai ser pode ser um maravilhoso, muito bom, mas pode ser muito ruim. Então a gente sabe que as empresas que querem franquear, elas precisam ter muito cuidado e elas precisam ter um acompanhamento jurídico perpétuo. Você não pode deixar de ter um advogado do seu lado,
porque a gente sabe que questão de contrato, questão de área franqueada, então São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, a gente vê franquias disputando esquinas de bairros ali, então é um trabalho muito árduo, né? Que você precisa ter paciência para que você tenha esse desejo de franquear uma empresa. Mas se você tem a ideia e você sabe que o seu produto ou o seu serviço é escalável e você consegue atender um maior número de pessoas, está na hora de você transformar aquilo, sem dúvida, em uma franquia, né? Então, essa seria a ideia. É legal, é importante compartilhar porque a gente teve a experiência de trabalhar junto numa franquia, né? Uma franquia de serviços, no caso, porque tem isso também. O Diego falou a questão do pão de queijo, do produto, que às vezes franquias precisam manter a qualidade em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, se você quer franquear, imagina a pessoa que come um pão de queijo ou come um produto da Cacau Show, que é uma grande franquia, né? Se o cara tá lá no sul e a pessoa mora no Nordeste, desceu lá no sul lá e fala, esse produto é diferente, fala assim, não é a mesma coisa, aconteceu algum problema. Então, manter esse padrão nacional, logístico, é muito legal. E como a gente trabalhou com serviço, às vezes tem uma diferença um pouquinho ou não, Diego? Produto e serviço para franquia, como que é isso aí? Como Eu acho manter? acho que produto é mais fácil, né? A Cacau Show, por exemplo, o que ela fez? Investiu em logística. Então, ela tem uma fábrica, ela Uhum. distribui para todo mundo. O processo de qualidade é o mesmo, não muda. E você vai comer, né, um chocolate aqui em São Paulo e lá no Nordeste, é o mesmo sabor. Serviços já é um pouquinho mais diferente, um pouquinho não, é muito diferente, porque você já está lidando com pessoas, né? Então, o serviço que você está prestando aqui em São Paulo com excelência e você quer transformar a sua empresa em uma franquia e oferecer aquele mesmo serviço, você vai estar lidando lá no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul, Sudeste, com pessoas com personalidade diferente. Então, pode ser que se aquela pessoa não for bem treinada, para que ela possa entender o que a empresa realmente oferece, você acaba tendo problemas de atendimento, né? E Uhum. aí você não consegue controlar isso de uma forma como um produto, né? Que você fabricou aqui e entregou lá. Igual. Você tem como fabricar uma pessoa igual a você. Você Uhum. precisa treinar a pessoa para que ela preste o serviço como se você estivesse lá. E isso é bem difícil. Difícil. E além de a questão cultural também, né, Diego? Porque assim, as regiões, cada uma tem uma forma de atender, uma forma de situações, agilidades. Então, tentar franquear aí, que você falou, pessoas, é difícil. Você não consegue, porque por mais que o treinamento seja impecável aquilo ali, existe o fator humano que tem que trabalhar ali a capacitação, a qualidade da pessoa. Foi tudo que a gente já construiu nesse bate-papo aqui. Diegão, tá E gostando do fatores bate? externos. Pode Sim, falar, pode sim. falar. E fatores externos, né? Às vezes a pessoa acorda de mau humor, perdeu um ente É, querido. e não Ela pode pode ser a descontar, melhor, mas se ela tiver fatores externos atrapalhando ali, complica, né? e não pode levar isso para o cliente, porque aquele dono da marca lá, ele não sabe na ponta final que alguém, né, tá usando daquele mau humor desse funcionário ali e acaba impactando na marca ali, né, Diegão? Mas é isso Sim, aí. Diegão, tá gostando do bate-papo? Tá sim. legal? Show de bola, meu É querido. isso aí, isso que é bom, é importante. Diego, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns recadinhos importantes aqui. Você pega a sua garrafinha aí, o seu copo de água aí, para você dar aquela lubrificada, porque tem mais um papo legal. Eu queria que você já pensasse algumas coisas, que eu queria que você desse algumas dicas de ouro, que eu acho que você tem dicas de ouro aí para o digital, para que as pessoas que tenham alguma ação de campanha, alguma coisa que eles querem investir na internet, eu queria que você separasse agora algumas dicas de ouro na manga, assim, para a gente entregar de presente para eles. É possível? É possível. Ah, garoto, então beleza. Segura aí que eu já volto aqui, tá bom? Fechou, meu querido. Vamos lá. Bom, galera, então, ó, além de você conhecer a história do Diego, um cara muito gente boa, paciente, um professor, ele ensina ali como que ele cria as campanhas, como ele vai entender o público que ele vai atender. É importante você também ver que ele está ali evoluindo sempre.
E não é legal esse processo? A gente acaba aprendendo. Isso é o importante desse podcast, é que você, de alguma forma, seja no conteúdo completo desse vídeo, seja alguma parte dele, você traga isso para você começar a ter um impulso diferente na sua vida aí, tá bom? E o objetivo desse podcast é também trazer pessoas novas aqui, pessoas que têm histórias incríveis. Você que está assistindo, quer contar a tua história aqui com a gente, fala comigo, né, para que a gente possa bater aquele papo. Com certeza pessoas vão aprender com a tua história, tá bom? E o que a gente pede nesse momento aqui dentro do nosso podcast? Os nossos recadinhos importantes. Então, se você já está aqui nesse vídeo, está gostando desse bate-papo, já taca o dedo aí nesse botão inscreva-se que está embaixo, está em cima aí. Já inscreva-se no nosso canal para que você entre na nossa comunidade aqui do YouTube, e você possa conhecer todos os episódios anteriores aqui do nosso podcast. Tudo de graça aqui no YouTube, beleza, galera? E outra coisa que eu peço para que você ative o sininho. Clica no sininho aí, coloca lá onde tem todas, na hora que você está clicando no sininho, para que todas as notificações ali do YouTube, quando o episódio estiver disponível, você receba aí no seu celular, no seu e-mail, para que você possa assistir assim que ele estiver disponível, beleza? Então, inscreva-se, ative o sininho e também deixe o seu like aí, aperta no gostei aí, para que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas que falam, cara, que conteúdo de valor, que coisa legal esse vídeo tem. Então ele vai passar para mais pessoas que estão precisando receber desse conteúdo, tá bom? E outra coisa aqui que eu peço para você, outro detalhe importante vai lá no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, veja os materiais que nós desenvolvemos, nossos trabalhos, cases, os cortes desses episódios que a gente está fazendo aqui, momentos importantes. Então vai lá no nosso Instagram, siga e começa a vasculhar lá e já vai curtindo, comentando, chama no direct se você também precisa de algum serviço da agência, beleza? E também o nosso Facebook da agência Action Play, lá também tem os conteúdos do Facebook, também os trabalhos que nós realizamos. E esse episódio vai estar lá na íntegra para que você possa assistir lá e compartilhar com os grupos, as pessoas que você tem lá no Facebook, tá bom? Dado esses 3 recados aqui da nossa inscrição, das nossas redes sociais, a gente tem que falar de quem? Do nosso parceiraço de hoje. E o parceiro desse episódio aqui é a BIS Proteção Veicular. Bom, se você tem um veículo, né, que está ali sem proteção, sem cuidado, no sentido de segurança dele, você precisa conhecer a BIS. Por quê? Porque na BIS, se você tiver alguma dificuldade contra roubo, furto, colisão, algum fenômeno natural, eles vão te ajudar nesse aspecto. Então, se você tem o teu veículo, até não precisa, às vezes veículos mais antigos ali, você pode também proteger o seu veículo e sem análise de perfil. Então, se você tem um nome ali que está com alguma restrição, se você também não tem uma pessoa que dirija, que você não dirige, mas tem uma pessoa que dirige por você, você pode proteger o seu veículo sem problema nenhum. Então, conheça a BIS, tá? Assistência 24 horas em todo o Brasil. Se o seu carro tiver algum problema, uma pane, eles vão mandar lá um especialista para ajudar você em qualquer situação. Tá bom? Então entra lá no site da bis.org.br, veja os benefícios, né? Veja lá quais são as unidades mais próximas de você. Ou entra lá, tem um formulário, preencha detalhadamente lá o formulário e um consultor vai ligar na hora para você lá para esclarecer, para entender um pouquinho lá do teu veículo e você ficar protegido e viajar tranquilo. Tá bom? Dado esse recado, conheça a BIS Proteção Veicular. Bom, vamos voltar aqui com o Diego, galera, porque o papo tá bom, tô aprendendo, tô tomando nota aqui. Que o Diego, além de parceiro, de ajudar a gente aqui também na agência, de trazer algumas ideias, ele vai trazer agora dicas muito legais que eu acho que é importante você prestar atenção aí. Não, Diego, vamos ajudar essa galera aí a Bora! entender e de ações simples, uma coisa leve, não precisa ter uma verba de 1 milhão lá do teu cliente para fazer alguma coisa nas redes sociais. Você consegue compartilhar alguma dica que a pessoa já tem que fazer de cara agora, olhar o Instagram dela, que tem um negócio, o que ela pode já começar a fazer? Vamos lá, a gente está em época de Copa, né? Uhum. Quinta-feira tem jogo do Brasil,
Legal. Só que em 2006, lá, a gente tinha aqueles 4 atacantes, né? O povo chamava de quadrado mágico, né? Quarteto Fantástico lá. É o Quadrado Ronaldo, Mágico. isso, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano e Kaká, né? Isso. E o mundo digital também tem o quadrado mágico, né? Que é Facebook, Instagram, o site e a campanha, né? A gestão de tráfego, né? Essas No 4 Google. coisas, Google ou Facebook, né? Uhum. Aí o cliente decide a ferramenta que ele. Eu sempre peço para que tenha as duas andando em paralelo, mas às vezes o cliente define qual que é naquele momento a que mais possa trazer para ele resultado. Mas esse é o quadrado, né? Então, Uhum. o Facebook, Instagram, o site e uma campanha de marketing rodando ali. Então, todas as empresas elas precisam ter essas 4 áreas digitais funcionando, né? Não adianta ele ter uma excelente campanha, a melhor campanha, convertendo ali cliques, impressões e etc., sendo que vai para um site ruim, né? Então, o site também precisa estar bem estruturado, não precisa ser um mega site, o site mais lindo do mundo, mas com informações precisas, né? Que a pessoa acesse o site e saia dali sem nenhuma dúvida. E Facebook e Instagram, né? Não adianta também a pessoa ter uma presença digital e na hora que ela vai acessar as redes sociais dessa empresa, o último post que ela fez foi no Natal do ano passado, né? Ou Dia das Mães e a gente está quase chegando no Natal de novo. Então, toda essa engrenagem precisa girar, né? Hoje, as empresas, Bill Gates já falou, acho que foi lá em 2009, 2010, que no futuro existiriam 2 tipos de empresa, né? As que estão no digital e as que estão fora dos negócios. Então, toda empresa que não está no digital hoje, ela está fora dos negócios, né? As pessoas, a forma de procura, a forma de encontrar um produto e serviço, mais de 90% é através de um meio digital. E principalmente aquelas pessoas que são mais analíticas, né? Elas gostam de ver comentários, elas gostam de ver avaliações da empresa na internet, ver se a empresa está no Reclame Aqui, por exemplo. Então, o digital hoje é presença, não é mais algo que vai acontecer. A gente pensava assim até antes da pandemia, né? Depois da pandemia, quem se adaptou ao digital está aí, está no jogo. Quem não se adaptou está muito próximo a findar, né? Então, acho que essa seria a primeira dica, né? Para quem não tem dinheiro, Diego, não tenho dinheiro, não consigo investir agora, meu negócio é muito pequeno, eu ainda sou igual você lá no começo que abraçava tudo. Eu assim aconselho a estudar essas ferramentas, né? Não somente apertar os botões, né? Então hoje a gente tem referências no mercado e eu particularmente sigo essas pessoas e dou o meu voto de confiança. Uma delas é aqui de Campinas mesmo, chamada Adriano Giannini, né? É um dos caras que mais tem conhecimento em campanhas de Google e Facebook aí, e ele tem muito conteúdo gratuito na internet. Então, se você procurar lá, Adriano Giannini, você vai saber como criar na prática uma campanha, e isso para empresas que não têm investimento nenhum, vai ser uma grande ajuda. Para aqueles que já estão no digital, já têm o dinheiro, já é uma empresa mais consolidada, a dica de ouro é medir, né? Saber o quanto você está investindo e o quanto aquilo está te dando de retorno. Quantos cliques o seu anúncio tem por dia, quantas conversões o seu anúncio tem, quais são as taxas e os índices de qualidade que aquele anúncio proporciona, porque se você também só colocar dinheiro e não saber medir os seus esforços, você também vai chegar um momento que você não vai para lugar mais nenhum, né? Você só vai estar investindo o seu dinheiro e não vai estar medindo o resultado, né? Não sabe se realmente o digital faz a diferença na sua empresa, né? Uhum. E aquelas empresas que já têm uma agência,
né? Eu sempre aconselho ter dentro do seu time, se possível, uma pessoa também de gestão, uma pessoa que conheça as ferramentas, para que ele possa estar no dia a dia com a agência, né? Porque se você está de um lado, a agência está do outro, e você não cobra e a agência não te entrega, vira aquela relação de um dia, né? Então, se você tem alguém fazendo esse meio de campo dentro da sua empresa, ajuda bastante também. Que Então, legal. Dicas boas, tá vendo, galera? Eu já anotei aqui já, porque esse bate-papo que eu tenho com o Diego, que ele sempre passa pra gente, essas dicas muito importantes. E para que você que está assistindo, você fica pensando, é o que ele falou, ele conseguiu sintetizar um exemplo para cada situação do teu negócio. Se você já está no início, se você está desenvolvendo, se você já tem uma estrutura legal, ele conseguiu passar isso, Diego. E é bom, porque é o que eu falei, você é um cara muito, você tem um talento realmente legal de traduzir para a galera isso, né? E Diego, um pouquinho da tua visão aí para o futuro, no sentido de carreira pessoal, assim, você tem algum hobby, algum sonho, tirando um pouquinho, né, dessa questão do digital, do teu conhecimento, tem algum hobby diferente do que você faz ou não? Você é apaixonado por isso? Você foca sempre em relacionado tudo a isso? cara, uma coisa que eu gostaria, focado ainda no trabalho, Aham. é que o pessoal chama de ser um nômade digital, né? Legal. Isso é verdade. Hoje eu já tenho essa liberdade de poder trabalhar de casa ou de qualquer lugar aqui da minha cidade, se possível, também aqui do estado e etc. Mas aprender de novos mercados, né? Eu não vou dizer novos, né? Mas mercados que estão mais consolidados e que têm que têm pensamentos diferentes, né? Por exemplo, se você bate um papo nesse que a gente está batendo com um gestor de tráfego, sei lá, dos Estados Unidos, da Rússia, da Espanha, você vai ver que vai ter insights totalmente diferentes às vezes, né? Formas diferentes de você é, colocar em prática esse conhecimento. Então, eu colocaria o hobby, né? Um hobby que eu gostaria de ter, de viajar o mundo, aprendendo formas diferentes de você fazer esse tipo de serviço, né? Acho que seria É, interessante isso. não, deve ser. E o legal, porque é assim, você precisa de uma internet, de um computador e de criatividade. Você vai conhecendo lugares diferentes, culturas. É uma experiência muito boa. E é uma profissão nova, né? Diferente no passado você ter essa liberdade, né? Só que é o que você falou, tem que buscar um conhecimento cultural, idioma, né? Tudo isso para você ter alcançar isso. E você já tem colocado em prática etapas disso? Já colocou uma meta ali? Já tem alguma coisa definida? Ou ainda você está num planejamento ali? Cara, acho que a primeira meta tenho ela a médio prazo, aproximadamente 3 a 5 anos, passar um período primeiro nos Estados Unidos, né, aprendendo com o pessoal de lá. Eu tenho um amigo, né, americano que ele tem uma agência lá, né, Uhum. chama Chase Marketing, e ele atende alguns clientes brasileiros, ele já morou no Brasil, e ele até me chamou para poder fazer parte, desse processo. Meu inglês é um inglês que arranha, né, não é um inglês fluente ainda, então nesse mercado você não pode ter meias palavras, né? Ou É, você é autoridade e você sabe daquilo que você está falando sem pensar um Embromation, pouco, ser um embromation, ainda mais um público que é muito mais exigente do que exigente. o nosso público, né? A gente vê que às vezes a gente está fazendo uma coisa aqui no Brasil que nos Estados Unidos já não se faz mais, porque foi feito há 3, 4 anos atrás e já passou e eles estão surfando outra onda, né? Então, essa seria a meta, 3 a 5 anos, pensar nesse novo degrau aí, atendendo clientes internacionais, se possível, lá no país deles mesmo. Que legal, cara. E me leva junto ali para poder passear também, fazer uns contatos lá, que é muito bom assim, porque é o Ganhar que eu em falei, dólar, né? ganhar em dólar, pô, com certeza. Dá uma pisadinha lá no euro, volta pro dólar aí e é É isso. Eu acho isso que é aí. legal você ter isso estimula, isso dá um impulso a você ver que
não tem mais limite aqui, né? A globalização nesse aspecto da tecnologia quebrou fronteiras, né? Então a gente pode, o nosso quintal pode ser onde a gente quiser, né? É que realmente tem algumas profissões que são presenciais. A gente percebeu na pandemia quais são as que são essenciais. Todas são essenciais, Uhum. mas aquela que tem um relacionamento humano tá se perdendo. Foi muita coisa ligada para tecnologia, bancos, né, o próprio produto, né, os supermercados, tudo isso foi para o digital, os e-commerce, então evoluiu. E você perceber que a tua profissão tem essa oportunidade de você viajar o mundo, cara, eu acho que é fantástico. E aí, Diego, aqui a gente tá nesse papo legal. Eu já faço o convite para você, parte 2 para a gente falar de outros temas também, compartilhar evoluções que você tenha, tá? Claro. E tá presencial, porque a gente está fazendo agora por videochamada para a gente poder entender o nosso podcast, que está sendo legal, mas o presencial ainda é muito bom para a gente poder trocar ideia. E aí, Diego, nessa reta final que a gente está aqui no nosso podcast, eu queria saber de você, é, aquele Diego lá, designer, aquele Diego que desenhava com as folhas de papel lá e tal, o que que você falaria para ele do que você passou? Se você daria algum conselho, né, de algumas coisas da sua vida que você passou, o que que você passaria e falaria para o Diego do passado? Cara, eu falaria, vá em frente, sem medo, aprenda todos os dias. Se você aprender algo novo, 1% de algo novo todos os dias, no final do ano você vai estar mais de 300% melhor do que você começou o ano. E eu falaria para ele adiantar um pouquinho os passos, né? Subir um ou dois degraus um pouquinho mais rápido, né? Porque eu só fui sair de fato mesmo do papel ali 2012, 2013, né? Eu ainda tinha aquele receio, né? Já mexia com as campanhas, já tinha um conhecimento, mas ficava naquela, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Aqui eu tô na minha zona de conforto, vai ser difícil sair, como é? Então, como diz aquele velho ditado, né? Empurra a vaquinha, se você só tem aquela vaquinha dando leite, É tenha verdade. coragem, empurra ela e uma hora o leite vai acabar, né? E aí você não sabe se isso vai continuar, né? Então, eu falaria isso, né? Aprenda coisas simultaneamente, né? Às vezes eu sei que com o nosso dia a dia corrido é um pouco complicado, mas se esforce ao máximo para aprender coisas simultâneas, né? Para que você consiga não colocar os seus ovos numa cesta só. Põe um aqui, três ali, dois ali, para que você consiga ter um pouco mais de segurança, né? Gostei, Diego, muito bom. E é o que você falou em relação a o simultâneo. Eu acho que a gente tem hoje, por causa do digital, a gente consegue dividir a nossa mente muito mais rápido, né? Porque a gente está fazendo uma ação no celular, está acontecendo uma outra, então o nosso cérebro se adaptou a fazer coisas rápidas, né? Paralelas. E a capacitação é importante. Então, por mais que você faça um curso ali, aprimora um idioma, faça uma atividade, faça alguma outra coisa simultânea, para que eu achei legal isso e eu trago, eu gostei dessa dica porque eu vou trazer para mim evoluir mais nesse aspecto. Valeu mesmo, Diego. E outra coisa que eu vou perguntar para você, meu amigo, que a gente coloca aqui no nosso final do nosso podcast, né, a gente contou muito mais carreira sua, depois eu quero mais um pouquinho da tua história. Eu queria que você definisse para mim, Diego, o que é a vida para você? Cara, a vida para mim é família. Todo o meu combustível, né, de querer ser melhor a cada dia, aprender coisas novas e proporcionar aquilo que eu não tive na infância, na adolescência, no começo da fase adulta, fazer com que meus filhos eles tenham um pouco mais de qualidade de vida, né? Então eles são meus combustíveis, né? Que me ajudam a acordar todos os dias, ponderar nas ações que eu vou tomar e fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, se eu fosse resumir hoje o que é o Diego é aquele cara que trabalha pensando na família, né? Hoje mais fácil porque trabalho com a família bem próximo de mim,
Que bom. Mas esse seria eu, né? O Diego é um cara família mesmo. Beleza. Fala para mim o nome dos filhos que você não falou. A gente não escutou o nome dos Ah, filhos e da esposa. o filho mais velho é o Henrique, tem 11 anos, é o meu desenhista, né? Eu tenho também o Bernardo, que tem 6 anos, e é o meu aventureiro, né? Ontem mesmo ele já estava me cobrando que ele quer entrar no curso de bombeiro mirim, Olha, né? que Então é um delícia. cara que se eu falar, Bernardo, sobe em cima do telhado aí que tem que tirar um gato de lá, ele não vai medir esforços Que de beleza. empilhar um monte de coisa para subir. É o meu aventureiro. Que E a minha bom. esposa, né? A Keilane, a gente está casado aí já desde 2010, mas a gente se conhece desde a época de pré-adolescência ali. Então a Olha, gente que tem uma legal. história, uma história bem, bem grande aí, que daria mais um podcast aí se fosse contar. Com certeza, pode deixar que eu trago sim. Vai ser um prazer legal compartilhar dessas alegrias que fazem você ser o cara que você é. Gente boa, que ajuda muita gente, né? Não só no seu conhecimento, mas por esse cara gente boa demais que é. E eu tenho um prazer ter te conhecido, ter trabalhado junto e que a gente fortaleça a nossa amizade aí, com certeza por muito tempo, porque a gente trabalha para ter recursos, mas que a gente quer conhecer, tá com pessoas boas para a gente viver bem, cara. Então, que Deus abençoe você sempre, continue sendo esse cara fantástico, que abençoe sua família aí, tá? E fica o Bem, convite, meu querido, pro próximo episódio aí, tá? Então, vamos prazer fazer a parte 2. isso, eu queria agora que você indicasse as redes, quais são os lugares que as pessoas podem te encontrar, né? Se você tem algum canal que você possa ajudar também, caso eles tenham alguma dificuldade com isso, com as redes sociais, com digital, campanhas. Cara, eu assim, apesar de trabalhar, né, nas redes sociais, eu não sou o cara mais ativo nas redes sociais para o meu dia a dia, né? Eu sou ativo a parte mais profissional. Então, eu acredito que o LinkedIn seja a fonte aí mais onde as pessoas podem ver toda a minha trajetória profissional. Não posto muito lá também, mas toda a minha trajetória, o que eu faço, certificações, etc. Tá tudo lá. Então pode me achar no LinkedIn como linkedin, né, .com/DEK Lima, né? Então se você procurar lá por DEC Lima lá, você vai provavelmente me encontrar lá no LinkedIn. Facebook também é o mesmo nome, Instagram também é o mesmo, são as redes que eu tenho aí. Perfeito, não, mas para facilitar, vamos facilitar isso, galera. Eu vou colocar os links no comentário. Por favor. Aí a galera não precisa nem digitar, só clica, né? Que nem o Diego falou, vai nos botõezinhos, vai, você vai chegar, Isso. você vai encontrar o Diego lá. Aí pode ser mecânico, pode só clicar que chega. Chega, aí você vai lá e já conversa com ele, que vai ser muito gente boa. Tá bom, Diego? Obrigado por tudo, meu amigo. Agora eu vou dar aqueles considerações finais aqui com a galera e a gente se encontra num próximo episódio, tá bom? Tamo junto, meu querido. Um abraço. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, então, o que você aprendeu hoje, hein? Muita coisa boa, hein? Aprendeu a gerenciar algumas ações do digital, criar algumas campanhas, entender um pouco da experiência que o Diego tem, a didática que ele conseguiu ilustrar um pouquinho do dia a dia ali do trabalho dele. Então, é isso. E tem muito mais. Você viu que o Diego tem tanta história boa para contar, exemplos de clientes, que se você já gostou desse vídeo, já deixa esse like. Por quê? Porque aí eu vou sentir que eu tenho que trazer o Diego o quanto antes aqui para a gente trocar essa ideia, né? Parte 2. Então faz o seguinte, se você já chegou até aqui, vamos lá? Vamos para as nossas considerações importantes do nosso canal aqui. Eu não posso deixar de fazer esse convite para você se inscrever no nosso canal, né? Por quê? Porque estimula para que a gente possa trazer conteúdo, essa comunidade fique melhor, você traga os seus amigos, pessoas que estão à sua volta, que trabalham com você, que precisam aprender, também convida, compartilha com ela, pega esse link aqui, compartilha no WhatsApp, fala, ó, eu gosto tanto de você que eu vou compartilhar um conteúdo legal. Clica aqui e se inscreva lá também nesse podcast aqui. E a pessoa com certeza vai gostar ainda mais de você, tá bom? Então, inscreva-se no nosso canal. E ative o sininho, por quê? Porque às vezes na sua correria do dia a dia você esquece de vir aqui no nosso podcast. Então, o sininho ajuda a notificar, opa, saiu um vídeo novo. Ah, saiu alguma publicação aqui no YouTube. Então você vai ser notificado tanto no seu celular quanto no seu e-mail lá, tá bom? Então inscreva-se e ative o sininho.
também não deixa de dar um like nesse vídeo aqui, ó. Dá um like aqui para quê? Para que o YouTube já recomenda aí para os seus amigos aí que esse conteúdo é legal, tá bom? E se você também chegou até aqui e ainda não foi na nossa página, assim que terminar o episódio, vai lá no nosso Instagram, veja os nossos trabalhos, né? Curta também lá, dá uma, curte as publicações, compartilha alguma coisa legal que você viu lá. Nos chame no direct se você tiver alguma necessidade, seja das redes sociais, seja de vídeo, seja de qualquer outro material de divulgação, pode chamar lá pelo Instagram da agência Action Play, tá bom? E os cortes desses episódios estarão também aí no Instagram para que você possa acompanhar pontos importantes desses episódios. E por fim aqui o nosso Facebook. Siga o nosso Facebook. Vai estar esse episódio na íntegra para que você possa receber esse material aí, você possa assistir na íntegra, compartilhar com seus amigos, tá bom? Então não deixa de estar no nosso Facebook. E por fim aqui, né, mas chegando aqui para agradecer nosso parceiraço de hoje, que é a BIS Proteção Veicular. Você que precisa proteger o seu veículo contra roubo, furto, colisões, fenômenos naturais. Então, para que o seu carro fique tranquilo, você viaje tranquilo, em paz, você precisa ter seu veículo protegido com a BIS Proteção Veicular. Entra lá no site da bis.org.br, descubra os benefícios da BIS e aí você preenche um formulário lá e um consultor vai falar contigo para esclarecer todas essas suas dúvidas, tá bom? Então, conheça a BIS Proteção Veicular, assistência 24 horas em todo o Brasil, para que você fique tranquilo com o teu bem ali, em qualquer situação, e sua família viaje segura, tá bom? Dado esse recado, obrigado, Abis, por você estar conosco nesse episódio. Chegamos então, pessoal, à reta final do nosso podcast de hoje, do nosso episódio, podcast que é o OnPlaycast. Muito legal você ter ficado aqui, tá bom? E como eu sempre digo aqui, o objetivo desse podcast é trazer histórias especiais com pessoas incríveis, né, para que você possa aprender com elas, tá bom? Então a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau.